Além disso, eu quero dar algumas dicas aqui, eu quero analisar alguns enunciados de tipo de questões comuns de se aparecer na prova, especialmente nas provas de exatas, matemática, química e física. Então eu vou colocar esses enunciados na tela e a gente vai analisar qual que é o tipo de questão que costuma aparecer de cada assunto. É óbvio que existem outras centenas de questões de outras formas. No entanto, basicamente o que você vai encontrar são 4 tipos de questões. Então vamos lá, vamos começar com essa questão aqui do lado. Então você tem uma questão que tem um enunciado. No enunciado você tem a presença de um gráfico. Esse gráfico, como você pode ver aí, ele tem 2 eixos, né? Você tem o eixo da idade, que é o eixo horizontal, cresce para a direita, e o eixo do IMC, eixo vertical, que cresce para cima. E aí esse gráfico está mostrando aí as relações entre IMC, índice de massa corporal, e idade, e as faixas em que esse IMC é calculado de acordo com a idade, como abaixo do peso, normal, risco de excesso de peso e excesso de peso. É isso que está constando aí no enunciado, né, no texto que vem antes do gráfico. E aí a questão, ela tem, no final ali depois do gráfico, você tem o seguinte: uma mãe resolveu calcular o IMC de seu filho, um menino de 10 anos de idade, com 1,20 de altura e 30,92 quilos. E aí você tem uma situação, né, de a idade do menino. Com base na idade do menino 10 anos, você vai observar no gráfico aí que você tem diferentes IMCs dentro dos 10 anos que vão estar abaixo do peso, normal, risco de excesso de peso e excesso de peso. E aí, com base na altura e na massa do menino, como a gente tem que a fórmula do IMC lá em cima é massa dividido por altura ao quadrado, a gente consegue calcular qual o valor do IMC dele. É só substituir a massa por 30,92 kg, a altura por 1,20, faz o quadrado disso, divide um pelo outro e você vai encontrar o IMC do menino. Com esse valor de IMC encontrado, você vai ter ele dentro de alguma faixa. O comando da questão não está perguntando qual o IMC do menino. Não está perguntando em que faixa ele está. Olha o comando da questão. Para estar na faixa considerada normal de IMC, os valores mínimo e máximo que esse menino precisa emagrecer em quilograma devem ser respectivamente quanto? Então observa que o comando da questão te pergunta algo que você usa o gráfico para descobrir, mas que não basta só interpretar o gráfico. Você vai precisar, usando as informações do gráfico e a situação que ele te deu em texto, no enunciado, você tem que descobrir qual que é o máximo e o mínimo que esse menino pode emagrecer para estar dentro do normal. Então existem várias questões do Enem, em física, química, matemática, biologia, que envolvem gráficos. Muitas delas você vai ter simplesmente uma interpretação de um gráfico. Então você tem um gráfico que te dá certas informações que você tem que só interpretar ele. Muitas vezes você também tem que usar informações do gráfico para desenvolver, né, tirar informações dele e desenvolver em cima disso. E calcular alguma coisa, como é o caso dessa questão. Então esse é um exemplo de tipo de questão que é comum e pode aparecer. Vamos para outro exemplo. Olha essa questão que está aparecendo aí na tela. Então é uma questão de física, que trata de momento, e é uma questão em que você tem um desenho e o enunciado, te contando a situação. Você tem uma situação em que você tem uma barra em equilíbrio, um certo apoio, com um saco de arroz do lado e tudo mais. E ele te pergunta alguma coisa sobre essa situação. Te pergunta qual foi a massa da barra obtida pelos alunos. Eu não vou desmiuçar sobre a resolução inteira dessa questão. O que eu quero chamar a atenção aqui é do seguinte. Existem muitas questões que têm desenhos, que têm representações do que é que está acontecendo e te ajudam a entender o enunciado. Essa é uma delas, mas além disso, o desenho ele também te dá algumas informações muito importantes. Ele não é só um desenho para representar aquilo ali. Por exemplo, nesse desenho aí, ele está te representando uma barra que está dividida em 8 subdivisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Até aí tudo bem, porque ele falou isso no enunciado. O desenho não apresenta nada de novo. Mas, além disso, ele coloca o saco de arroz aqui no desenho.
o que também não acrescenta muita coisa, porque no enunciado ele também fala que o saco de arroz está em uma de suas extremidades. Beleza. O desenho te ajuda a entender isso, mas ele não seria necessário para você pensar numa situação como essa. Mas tem uma informação muito importante que não está no enunciado e está no desenho, e sem ele não daria para resolver, que é a seguinte: no desenho a gente está vendo que essa barra está apoiada aqui no suporte, na base, e esse ponto de apoio está localizado aqui, ó, na terceira marcação, na terceira parte dessa barra, que é dividida em 8 partes iguais. Isso daqui não consta no enunciado, está no desenho. E essa informação, na hora de resolver a questão, é muito importante, é uma informação relevante. Sem saber isso, não dá para resolver. Ou seja, esse desenho ele te dá informações a mais além do que o enunciado, muito úteis para a resolução, que é essa barra estar colocada, estar apoiada aqui na base em sua terceira divisão. Isso é importante. Então existem desenhos na prova em que você tem simplesmente uma representação, uma forma mais fácil, mais visual, mais gráfica de ver o que está acontecendo, de explicar alguma coisa, de te mostrar alguma coisa do enunciado, mas existem desenhos que têm informações que vão além do enunciado, e esse é um exemplo desse. Então, toda vez, existem muitas questões que têm desenho, toda vez que você observar algo desse tipo, repare nos detalhes do desenho, porque ele pode te ajudar a resolver a questão. Nesse caso, é essencial para resolver a questão. Em alguns casos, pode ajudar muito a resolver questões. Em alguns casos, o desenho é só uma outra representação do enunciado, mas ajuda também a entender. Muitas vezes o enunciado pode ser confuso, pode ter um texto confuso e o desenho te esclarece. Então, observe o desenho, preste atenção nos detalhes e tente entender o que ele está te falando. Essa é outra informação importante na interpretação de questões que eu quero que a gente compreenda. Agora vamos para a próxima, outra questão. Essa questão que está aparecendo aí na tela agora é uma questão que só tem texto. Então a gente viu o enunciado aí, só tem texto, não tem desenho, não tem gráfico, não tem nada do tipo. E ela é uma questão, essa vale a pena ler o enunciado. Vamos ler o enunciado. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. E o comando da questão é qual o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão. Então essa é uma questão clássica de física, em que você tem o enunciado te dando informações, sem desenho nem nada, e aí você tem que interpretar esse enunciado e calcular o que ele está pedindo. E o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: o enunciado te dá várias informações. E nessas horas é importante você marcar, grifar as informações importantes do enunciado. Por quê? Porque ele te deu a massa do cosmonauta, a massa da bomba, então você tem as massas dos dois, e ele te deu também as velocidades deles no início, então eles estão em repouso, então num primeiro momento eles têm velocidade nula, 0, e deu as velocidades no final, depois dele empurrar a bomba. Então você tem, e está perguntando, a velocidade do cosmonauta depois de empurrar a bomba. Então ele está perguntando uma velocidade. Só que são 4 velocidades. A do astronauta no início, a da bomba no início, as duas você tem, as duas valem 0. A da bomba no final você tem também. E a do cosmonauta no final, que é o que você quer descobrir. E além dessas 4 velocidades, você tem mais 2 massas, do cosmonauta e da bomba. Então são 6 informações do enunciado, você quer descobrir uma. É muita informação para um enunciado tão pequeno, né? Então é um tipo de questão que você tem que organizar a sua cabeça, ler, grifar o que é importante e separar o que é o início, que é as massas dos dois na velocidade 0, e o que é o final, as mesmas massas, que a massa não muda, mas velocidades diferentes. Então, nesse tipo de questão, vale a pena grifar, vale a pena você separar entre final e inicial. Então, por exemplo, massa do astronauta, 90. Massa da bomba, 360.
Mas aí você tem velocidade do astronauta inicial, velocidade da bomba inicial, que são 0, e velocidade do astronauta final, que é o que eu quero descobrir, e velocidade da bomba final, que é 0,2 metros por segundo. Então, você tem duas situações, final e inicial. Você pode até, se quiser, fazer um desenho ali para te ajudar a entender, né? Como só tem texto no enunciado, se você enxerga melhor através de um desenho, você tem astronauta e bomba no início. Velocidade dos dois é 0, estão em repouso e tem as massas. No final, ele vai empurrar a bomba. Então, a bomba vai para um lado, com uma certa velocidade. O astronauta vai para o outro lado, com uma certa velocidade. A velocidade da bomba é 0,2. A do astronauta final é o que eu quero saber. Então, você tem aqui meios de ajudar a interpretar esse tipo de questão. Que só tem um enunciado que te dá 6 informações diferentes. Quer dizer, dá 5 e quer descobrir a sexta. Então, é um tipo de questão também bem comum em provas, especialmente de exatas, em que você tem dados e vários dados, né? E você tem que organizar aqueles dados na sua cabeça. O que você vai usar primeiro, o que você vai usar depois, o que você vai relacionar com o quê. Então, tem várias questões desse tipo, especialmente em exatas. E qualquer coisa que você fizer para grifar o que você tem de dado ajuda para resolver esse tipo de questão, que muitas vezes é confusa, porque tem muitas informações. Uma boa forma de treinar isso aqui é através de resoluções dessas questões. Então, assistir a resoluções, treinar resoluções de questões desse tipo. Para fechar, eu quero chamar a atenção também a um outro tipo de questão comum, mesmo nas exatas, que é a seguinte, que é a que está aparecendo aí na sua tela agora. Você tem o seguinte enunciado, também todo em texto. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies no raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. E aí o comando da questão, muito importante, é a explicação científica que justifica essa prática se baseia no quê? Então vamos lá, olha o comando, ele está perguntando qual que é a explicação científica que justifica essa prática. Que prática? A que prática ele está se referindo? Muitas vezes, quando você lê um comando, você tem que interpretar ele e se perguntar dentro da sua cabeça, ao que ele está se referindo. Por quê? O comando é a parte mais importante do enunciado, é o que ele está te perguntando, e com base nele é que você vai escolher a alternativa que mais se encaixa no corretamente. O comando está perguntando a explicação científica que justifica uma tal prática. A primeira coisa que você tem que se perguntar é que prática? No enunciado, você vai ver que essa prática é o quê? É você coletar lá as plantas e tudo ao raiar do dia, né? Fazer essa coleta logo cedo, porque aí, consequentemente, você vai obter maiores quantidades de óleos essenciais. Então, essa é a prática que você quer, a justificativa dela. Então, a prática é coletar plantas lá dos óleos essenciais ao raiar do dia. E aí você está perguntando a explicação científica que justifica isso daí. Se baseia no quê? E aí sim você responde. Existem muitas questões, mesmo nas matérias exatas, mesmo em matemática, química e física, em que você tem questões teóricas, que você não vai fazer uma conta, não vai interpretar um gráfico, não tem um número sequer, que é o caso dessa, por exemplo, em que você tem um comando que se refere a alguma informação, a alguma coisa que está no enunciado. E muitas vezes esse comando está se referindo a alguma coisa que não fica tão claro, então você tem que perguntar, você tem que interpretar. Isso acontece muito nas questões, né, que não são de exatas, acontece muito em ciências humanas, acontece muito em linguagens. E tem muitas questões, especialmente de química, física e biologia, que perguntam algo teórico sobre o enunciado. Então, interpretação aqui e, além da interpretação, né, conhecimento teórico do assunto, conhecimento de interações intermoleculares, por exemplo, para responder a um tipo de questão desse tipo, que é totalmente teórica, mas envolve conteúdo teórico. Então, esse é um tipo de questão comum também de se aparecer. Tem outros tipos? Tem, mas basicamente a grande maioria das questões está
próxima de pelo menos uma dessas 4 que eu mostrei aqui nessa aula de hoje. Então eu te dei algumas dicas, né? Alguns passos importantes, algumas coisas que você tem que estar atento na hora de resolver questões desse tipo, porque aqui você vai passar a maior parte do tempo resolvendo questões, assistindo a resoluções, porque, como eu já falei, o seu foco de estudos tem que ser na prática, para treinar essas 4 coisas essenciais para o Enem ao mesmo tempo. Ah, eu vou só resolver a questão? Não, você vai assistir aulas gravadas e ao vivo. Você vai tirar dúvida, fazer simulados e tudo mais, mas a maior parte do curso é essa, porque essa é a melhor forma de se preparar. Então essas são algumas dicas, algumas ajudas. É lógico que nenhuma questão é igual à outra, não tem um passo a passo mágico que vai se aplicar a todas elas, mas essas são algumas formas de te ajudar a interpretar questões desse tipo. Tá certo? Então vamos lá.